queria hoje estar ministrando uma mensagem relacionada à Páscoa, mas fazendo algo um pouco diferente. E o título da minha mensagem hoje é A Páscoa, o Coronavírus e a Salvação. Pastor, eu só não entendi a parte do meio aí, o coronavírus. O que tem a ver com Páscoa? Ao longo da mensagem a gente vai conversar um pouco. Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E nós vamos falar do texto aqui da Páscoa. Esse é o texto que é a instituição da Páscoa no Antigo Testamento. Quando realmente o Senhor instituiu a festa da Páscoa, a celebração. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 12, 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para cada cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada dele deixareis até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Pai, no nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, que o teu Espírito Santo fale conosco, ministre a cada coração, a cada vida que está aqui presente, aqueles que estão nos vendo pela internet ou que ainda verão no futuro, que o teu Espírito possa fazer aquilo que te apraz por meio desta palavra. Que cada vida, cada coração, cada mente esteja cativa ao conhecimento de Cristo, de forma que a tua palavra encontre terreno fértil nos corações, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. A Páscoa, a palavra Pessah no hebraico, cujo significado é literalmente passar por cima. Páscoa significa passar por cima. Ela foi instituída por Deus para dar o livramento ao povo de Israel por ocasião da última praga em que ele iria enviar ao território do Egito, com o objetivo de libertar o povo de Israel pela escravidão que havia sido imposta por Faraó. A praga, ela consistia em que o Senhor ele passaria sobre cada casa, e onde ele verificasse o sangue nos umbrais da porta. O umbral é a soleira, é o alisário, tem vários nomes. É esse local da porta onde fica presa a porta e a fechadura, né? a dobradiça. Então, nas casas,
cada um deveria matar um animal, passar o sangue ali, e quando à noite o anjo da morte, né, fosse visitar, o que é que aconteceria? Onde ele visse aquele sangue na porta, ele passaria por cima. Daí o nome passar por cima, Páscoa. E não mataria o filho primogênito daquela família. Então, nas casas onde tivesse passado esse sangue, não morreria nem o filho mais velho e nem o animal, a cria mais velha dos animais daquela casa. E quem não passasse o sangue nos umbrais da porta, o que é que aconteceria? O filho primogênito daquela família morreria. E naquela noite, a Bíblia diz que o anjo do Senhor passou e o filho mais velho de cada família, onde não tinha o sangue, morreu, inclusive o filho de Faraó. E foi com a morte do filho de Faraó que ele, então, sendo a última praga, ele liberou o povo para ir embora. Assim, no Antigo Testamento, a Páscoa, na verdade, ela foi um evento que foi um livramento da morte e ela acabou se tornando um símbolo de salvação para todo o povo de Israel. Aquele cordeiro foi morto por ocasião da Páscoa, na verdade, ele era uma figura de Jesus no Novo Testamento, que seria também o Cordeiro de Deus, que seria morto, e Jesus também foi morto por ocasião da Páscoa. Em que Jesus ele daria a sua vida para nos proporcionar não apenas livramento de morte física, mas especialmente da morte espiritual, da morte eterna, da eterna separação de Deus. Quando João vê Jesus vindo se batizar, junto com aquelas pessoas, o que é que João diz? Lá em João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a morte daquele cordeiro no Antigo Testamento, ele apenas prefigurava, apontava para a morte do Cordeiro de Deus no Novo Testamento, que seria Jesus, que seria, por meio da sua morte, o sacrifício definitivo, que, de vez por todas, nos proporcionaria o perdão, a salvação e o livramento eterno. Amém? No texto que nós lemos há pouco, é possível perceber que a instituição da Páscoa teve todo um protocolo. Deus diz tudo como é que deveria ser feito, desde a preparação do animal, desde a escolha da preparação, até o que fosse comido, como deveria ser comido, e o que restasse do animal, a destinação que deveria ser dada. Então, houve todo um protocolo. E é exatamente pensando em protocolo que, como forma da gente compreender melhor o evento da Páscoa, o seu significado e o seu simbolismo, que eu queria associar o evento da Páscoa com algo muito conhecido por todos nós e é bem recente, que é o quê? O evento da pandemia do coronavírus. E aí nós vamos entender aqui a Páscoa em termos de protocolo, comparando com o evento do coronavírus e a salvação em Cristo Jesus. E aí eu tenho certeza, se você entender isso, nunca mais você vai esquecer do significado da salvação, do Evangelho e da Páscoa na sua vida. Amém? Nós vamos ver que tanto o protocolo que foi comum na celebração da Páscoa, quanto o enfrentamento ao coronavírus, e a nossa salvação eterna depois da morte de Jesus, como eles estão associados. Em primeiro lugar, na Páscoa, na Covid e na salvação em Cristo, eu aprendo que o cuidado é individual. Diga assim, o cuidado é individual. Olha, acompanhe comigo no versículo 3 do texto que nós lemos, lá em Êxodo 12. Eu queria pedir à mídia para quando eu falasse o versículo, você projetar aí. Versículo 3, olha aí. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro. O cuidado é individual, cada família, cada um deveria tomar o cordeiro, segundo
a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Na Páscoa, queridos, cada família deveria preparar o animal, o cordeiro. Nenhuma pessoa estava isenta de fazer a sua parte, visando precaver-se do perigo. Qual era o perigo que estava por vir? Era a morte, a destruição. Então, cada um tinha que ter o seu cuidado individual. Quando a gente olha para o evento da Covid, o que é que a gente vê? Que na prevenção e o combate ao coronavírus, cada pessoa também tinha que adotar os procedimentos indicados pelas autoridades de saúde. Todo o cuidado era individual. E quando a gente olha para a salvação em Cristo Jesus, na salvação, apesar da morte de Cristo ter sido destinada a toda a humanidade, a resposta a essa oferta de Deus, ela é individual, é pessoal e é intransferível. Entende? O cuidado é individual. Não adianta, ninguém pode crer por você. O pai não pode crer pelo filho, o pai pode orar pelo filho. A esposa não pode crer pelo marido, a esposa pode orar pelo marido. Mas a responsabilidade, o cuidado com a sua salvação, ela é individual. Você tem que cuidar da sua própria vida. Se você quiser ser salvo da morte e da condenação eterna, você precisa estabelecer com Jesus Cristo, pessoalmente, uma relação de fé, um relacionamento de fé com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. João 14,6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por meio de Jesus que nós obtemos a salvação. É por meio de Cristo. E a Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 14, no versículo 10, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, deixa eu dizer algo para você. Não transfira responsabilidade. Não confie que alguém que está orando por você vai fazer com que você seja salvo. É você, pessoalmente. Quando você coloca lá a cabeça do travesseiro, que ali está só você e Deus. Não tem esposa, não tem filho, não tem ninguém, não tem pastor. É você. Você tem que ter consciência do seu relacionamento individual com o Senhor. Segundo, tanto na Páscoa, quanto na Covid, quanto na salvação, o cuidado é individual, mas a preocupação é coletiva. Versículo 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo. Conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer, e por aí calculareis quanto bastam para o cordeiro. Na Páscoa, se uma família fosse pequena para consumir um cordeiro inteiro, então o que é que eles tinham que fazer? Devia partilhar aquele cordeiro com outra família, e assim todos poderem participar. Na Covid-19, o que é que acontecia? Cada um tinha que adotar os cuidados pessoais, mas você também tinha que ter cuidado com o coletivo, especialmente com os grupos de risco e com as pessoas mais vulneráveis. Não era assim que nos ensinavam? Você tem que usar máscara não apenas por você, mas também tem que se preocupar com a coletividade. Na salvação, não é diferente. Eu tenho que ter o meu relacionamento pessoal com Cristo, sim, mas uma vez que eu estou salvo, eu também tenho que me preocupar em alcançar aqueles que ainda não foram salvos. Eu tenho que me preocupar em levar as boas novas. A igreja está aqui. Por que que a gente se reúne? Para que existe toda essa estrutura que você vê aqui? Porque várias pessoas estão mobilizadas. Um objetivo: proclamar o Evangelho de Jesus.
de ter um local, uma porta aberta, de ter um canal, quer seja físico ou virtual, onde a mensagem possa ser pregada e ela seja espalhada e as pessoas possam ouvir e ter a oportunidade de também serem alcançadas, porque a nossa preocupação não é apenas conosco mesmos. Eu poderia muito bem dizer, já estou salvo, já estou com o passaporte carimbado para a eternidade, então agora não quero saber. Não. Jesus disse, olhe ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, a preocupação é coletiva. O cuidado é individual, mas a preocupação é coletiva. Eu e você não podemos nos preocupar apenas com o nosso umbigo. E é por isso que a igreja faz cesta básica, faz bazar. Por quê? Porque a cesta básica salva, pastor? Não. O bazar salva, pastor? Não. Mas é uma forma da igreja ser atuante e de proclamar o evangelho, quer seja por meio da ação social, quer seja por meio da palavra pregada no púlpito, aquilo que estiver ao nosso alcance, por todos os meios e de todas as formas lícitas, é óbvio, nós iremos espalhar essa mensagem do evangelho. Então, guarde comigo aí. O cuidado é individual. Segundo, a preocupação é coletiva. Terceiro, tanto na Páscoa, quanto na Covid, quanto na salvação, nós aprendemos que o protocolo tem que ser seguido. Olhe no versículo 5. O cordeiro deve ser sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Olhe o protocolo, o cordeiro é sem defeito, ele tem que ser um macho de 1 ano. Na Páscoa havia uma forma correta que deveria ser seguida na preparação. Não era pegar qualquer cordeiro, não era pegar qualquer animal, era um cordeiro que fosse macho e que tivesse 1 ano. Então, tinha todo um cuidado. O protocolo tinha que ser seguido. No trabalho também da Covid, havia sim um protocolo a ser seguido, para que pudesse surtir efeito, para que os cuidados com aquele protocolo pudessem fazer com que a doença que trazia a morte não se alastrasse. Na salvação também, deixa eu lhe dizer, há sim um protocolo. Há uma instrução a ser seguida. Do contrário, nós teremos apenas um efeito placebo, sem efetividade e vivendo iludidos, confundidos por mais uma religião que tem na face da terra. Pastor, você diz, e que protocolo é esse da salvação, pastor? Que novidade é essa? Eu estou me sentindo hoje de manhã como se eu estivesse no hospital. Mas sabia que a igreja é um hospital de pecadores e não um museu de santos? Ok? A igreja é um hospital de pecadores, então nós estamos aqui para sermos tratados pelo Senhor. Qual é o protocolo da salvação? Abra comigo aí a sua Bíblia, Romanos capítulo 10, versículo 9, para você aprender. Nunca mais você vai esquecer do protocolo da salvação. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 e 11. Diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração tu creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Se você confessar com a boca e você crer com o coração, o que é que diz versículo 11? Porque quando diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido. Com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, quando você confessa com a boca e você crê no seu coração, a Bíblia diz que você é salvo. Você é salvo. Você não será salvo. Você é salvo. Às vezes, quando eu era adolescente e a gente tinha evangelismo de rua, e a gente chegava nas casas, a gente fez muito naqueles evangelismos de rua da Jocum, em que a gente ia para um local e a gente visitava uma comunidade
e ia evangelizando, distribuindo folhetos. A pessoa abria a porta e abria a porta para a gente conversava e pregava o evangelho, e ao final convidava para um evento à noite na praça, em que a Jocum ia, com teatro, e alguém ia pregar o evangelho. E era muito comum a gente perguntar: você tem certeza da salvação? E sabe o que a pessoa dizia? Eu estou procurando fazer por onde? Você tem certeza de vida eterna? Ele disse: quando eu morrer é que eu vou saber. Eram essas as respostas mais comuns, porque as pessoas elas não têm certeza de salvação. E a Bíblia diz: olha, se você confessar com a sua boca, meu querido, se você crer no seu coração, você estará salvo, você já é salvo, você que já começa a viver a vida eterna aqui, hoje, agora, não é na eternidade. A vida de Deus, o tipo de vida que todos nós temos é a vida biológica, a vida bios, por isso de biologia, que é o estudo da vida. Mas o tipo de vida que é comum a Deus é zoe, que é uma qualidade de vida que só Deus tem. Então, quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, quando nós cremos nele, nós recebemos esse tipo de vida, que é a vida eterna. Nós passamos a viver a vida eterna aqui nesta terra. Nós não esperamos viver a vida eterna quando a gente morrer. Quando a gente morrer, nós vamos apenas nos mudar de endereço, mas a vida eterna, ela já está aqui. João disse: filhinhos, essas coisas vos escrevis para que saibais que tendes a vida eterna. Então, o protocolo da salvação é crer em Jesus Cristo, entregar a sua vida a Ele, se render a Ele. Você precisa olhar para Jesus não apenas como um mártir da paz, como alguém que pregou boas novas, como alguém que pregou a paz entre os homens, a fraternidade entre os irmãos, naquela campanha da fraternidade que a gente se acostumou a ver. Você tem que crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o protocolo da salvação. Quarto, na Páscoa, na Covid-19 e na salvação, o meio de proteção, apesar de ser simples, ele é eficaz. O meio de proteção é simples, mas ele é eficaz. Olhe no versículo 7 do texto que nós lemos. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas que o comerem. Na Páscoa, o método indicado por Deus foi simples. Simplesmente passar o sangue do cordeiro nas portas, como um sinal para que aquela família fosse preservada quando viesse a destruição. E aquele que veio destruir, ele visse o sangue, ele ia passar por cima e aquela casa, aquela família não seria atingida. Forma bem simples. Não foi ritual, não foi nada. Foi só passar um sangue. Uma coisa aparentemente sem sentido, não é verdade? Onde é que já se viu passar um sangue numa porta, proteger a pessoa que está lá dentro? Não era nem porta blindada. No trabalho da Covid, tanto antes quanto após a descoberta da vacina, o protocolo recomendado continuava o mesmo: distanciamento social, higienização das mãos com água, sabão ou álcool em gel. Por isso que ficou famoso o álcool em gel, né? Álcool em gel. Além do uso de máscaras. O protocolo é simples. Não é uma coisa difícil de se fazer, todo mundo poderia fazer, estava ao alcance de todos. E na salvação, a obra completa de Jesus também é simples. Crer no seu sacrifício na cruz do Calvário, morrendo pelos meus e os seus pecados. Sabe o que é isso? Evangelho. Se alguém chegar para você e perguntar: o que é evangelho? Aí você diz: sabe que eu não sei? Eu acho que é um dos 4 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João.
Ali são, sim, os evangelhos. Mas a palavra evangelho, ela nada mais é do que boa nova, boa notícia. Antigamente, a palavra evangelho ela não era aplicada aos livros da Bíblia. A palavra evangelho era o seguinte: um rei, ele queria mandar uma mensagem para todo o seu reino. E o que é que ele fazia? Quem já assistiu aqueles filmes da era medieval sabe. Ele montava no cavalo, saía cavalgando, e ele chegava numa praça, naquela comunidade, abria lá o rolo e gritava aquela mensagem que o rei mandou ele levar. Aquela mensagem era o evangelho, era a boa notícia. E que depois essa palavra passou a ser aplicada aos 4 livros do Novo Testamento. Por quê? Porque a mensagem de Jesus de salvação era também uma boa nova, uma boa notícia. E por isso ficou conhecida como evangelho. E qual é o evangelho? É creia em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. A mensagem é simples. O protocolo é simples, a maneira é simples, mas ela é eficaz. Quando você crê, algo poderoso acontece. A sua vida é transformada. Você é liberto. O cachaceiro deixa a cachaça. O viciado deixa o vício. Aquela pessoa que mentia não mente mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Sabe por quê? Porque houve uma transformação pelo poder do evangelho na vida da pessoa. A mensagem é simples, mas o poder é eficaz. A salvação, queridos, é pela fé. A salvação ela não é por obras. Não é necessário dinheiro para você ser salvo. Não é necessário cultura para você ser salvo. Só pode quem ganha acima, quem tem renda mensal de 100 mil reais para frente é que pode ser salvo. Quem de nós aqui ia ser salvo? Eu não. Eu não tenho certeza. Talvez aqui só o pastor Totinha se livrasse. E o pastor Marcelo. Mas eu ainda não cheguei lá. Um dia talvez. Mas hoje não. Então, para ser salvo não é questão de dinheiro. Para ser salvo tem que ter pós-doutorado. Quem aqui tem pós-doutorado em alguma área? Estávamos todos fadados à perdição. Para ser salvo não precisa de promessa, não precisa de você se castigar, você ficar de joelho no caroço do milho. É simples, é crer em Jesus, não depende das obras. Efésios 2, 8 e 9, o apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não é de obras, não é do que você faz, é do que Jesus fez. E a mim compete crer, confiar e me entregar. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Morreremos fisicamente? Podemos sim, se Jesus não voltar antes. Mas eternamente não morreremos, porque Jesus já fez a obra. O seu sacrifício é eficaz. Quinto, tanto na Páscoa, quanto na Covid, quanto na salvação, a atitude é tão importante quanto as regras. Acompanhe comigo. A atitude é tão importante quanto as regras. Versículo 11 do texto que nós lemos. Desta maneira comereis. Como é que vai comer o cordeiro? Deus disse: vai comer com os lombos cingidos, as sandálias nos pés, cajado na mão, e vai comer ligeiro. Às pressas, é a Páscoa do Senhor. Na Páscoa, eles deveriam seguir a regra de celebração com atitude de prontidão para partir. Olha, você vai comer com lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão, e vai comer à pressa. Isso é a atitude de quem? De quem está apressado.
Porque se você vai almoçar, vamos supor que você vai chegar hoje em casa, você vai passar ali, vai comprar o arroz de camarão. Tem arroz de camarão ainda. Corra, porque pode ser que você, quando chegar lá, domingo passado eu demorei aqui conversando, quando eu cheguei lá tinha acabado. Aí a Ritinha, que ainda cedeu uma das que ela estava levando, que ela estava levando uns 10, aí ela cedeu um para mim. Ela disse, não vai fazer falta não. Então, tá bom. Então, você vai chegar em casa hoje, vamos supor que à tarde você não tenha nenhum compromisso. Você vai chegar, do jeito que você está vindo do culto, você vai sentar na mesa e vai comer apressado? Não. Você vai tomar um banho, vai relaxar, aí vai sentar na mesa, descansado, sem pressa. Por quê? Porque você não vai ter nenhum compromisso ali. Agora é diferente. Quando você acorda em cima da hora para ir trabalhar, como é que você faz? Às vezes não toma nem café, ou quando toma o café, dá uma mordida no pão e já sai correndo. Por quê? Porque você está apressado, você está com a atitude de quem está com pressa. Era assim que a Páscoa deveria ser comida. No trabalho de prevenção da Covid, também nós tínhamos que seguir um protocolo, é verdade, mas, acima de tudo, nós tínhamos que ter uma atitude positiva e otimista frente às adversidades daquele período, até que ele passasse. Você diz, não, eu estou fazendo isso aqui, por quê? Porque eu estou com esperança de que nós vamos passar. E, graças a Deus, estamos passando, amém? Vamos passar, isso aqui não vai ser a vida toda. Não vai durar eternamente. A humanidade, com toda a tecnologia que tem, vai encontrar uma solução. E se encontrou. Não foi definitiva, mas ajudou. Tanto é que nós retornamos e estamos aqui hoje, sem máscaras. Há os que dizem que são contra a vacina, eu não vou entrar nesse mérito, mas o fato é que nós estamos aqui hoje e a vida segue. Por quê? Porque cada um teve uma atitude otimista. Na salvação, nós também devemos, a nossa atitude em relação à salvação é tão importante quanto as regras. Na salvação, eu tenho que ter uma atitude. Qual é a atitude, pastor, que eu tenho que ter? É a atitude do arrependimento dos meus pecados. Enquanto eu mantenho a minha fé e a confiança no perdão de Deus. Eu me arrependo dos meus pecados. Essa é a minha atitude. Deixa eu lhe dizer. Salvação é basicamente arrependimento de pecados e crer em Cristo. Sabe por que às vezes as igrejas estão cheias de pessoas não salvas? Porque elas foram atraídas não com a mensagem do Evangelho, graças a Deus que não é o nosso caso. Mas elas foram atraídas do seguinte, você que está aí sofrendo, pare de sofrer. Venha aqui resolver o seu problema. Você que está aí, que foi abandonada pelo seu marido, que o seu filho está nas drogas, vem aqui que nós vamos resolver. E a pessoa veio para a igreja para trazer o marido de volta. Então ela poderia vir para a igreja, como ela poderia ir lá na irmã Jurema, para trazer o marido de volta. Só que lá na irmã Jurema ela ia pagar, aqui ela não pagou nada. Ela foi para resolver o problema, ela queria deixar de ser empregado para ser empresário. Deixe de ser empregado, venha ser empresário. Entre na campanha. E aí as pessoas entraram na igreja, estão na igreja, mas não entenderam o evangelho. Por quê? Porque esse é um falso evangelho. Evangelho é arrependimento de pecado, meu amigo. Você tem que se arrepender. Você tem que reconhecer que você é pecador, que você está perdido e que só em Cristo há salvação. O sangue do Cordeiro precisa passar sobre a sua vida. Aí sim, quando você se arrepende do seu pecado, que o seu pecado é tão grave. Pastor, o pecado é grave? É. O pecado é tão grave que foi preciso, para Deus resolver o problema do pecado, foi preciso Jesus vir se encarnar, morrer na cruz e levar sobre si a minha condenação do meu pecado. Ele levou sobre si. É por isso que Isaías diz que o castigo que nos traz a paz com Deus estava sobre ele. Então foi tão grave que exigiu a morte do Filho de Deus,
para poder ser tratado, para poder ser resolvido. Então o pecado é grave, sim, e você precisa se arrepender. A Bíblia Sagrada diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Então, a atitude é tão importante quanto as regras. Eu tenho que confessar com a boca? Tenho. Tenho que crer em Jesus? Tenho, mas eu tenho que me arrepender dos meus pecados. 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Estou já terminando, que o rapaz já subiu aqui, Jesus. Mas o protocolo tem que ser seguido, viu? Sexta, tanto na Páscoa, quanto na Covid, quanto na salvação, a fé deve acompanhar as ações. Versículo 12, naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei. No versículo 12 ele ainda diz, executarei juízo na terra do Egito. Na Páscoa, para ser preservado, era preciso ter fé, para executar todas as instruções que foram dadas, para obter o livramento da morte. No trabalho da Covid, era preciso ter fé, para levar o protocolo a sério, para evitar a contaminação que poderia também levar à morte. E na salvação, é necessária fé na existência e no caráter de Deus, que prometeu perdão e vida eterna por meio de Jesus Cristo. Hebreus 11,6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. João 20:31, essas coisas foram registradas para que creiais que Jesus é o Cristo. Jesus é o Salvador ungido, é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida no seu nome. Sétimo, na Páscoa, na Covid e na salvação, o ser humano faz a sua parte, mas sabe que o livramento vem mesmo é de Deus. No versículo 13, o sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir o Egito. Na Páscoa, cada família tinha que colocar o sangue nas portas. Mas o sangue nas portas não tinha mágica, não tinha um poder desinfectante, imunizador. Quem passava o sangue nas portas tinha uma atitude de fé, porque ele estava crendo que quando o que vinha sobre a casa visse o sangue, ele iria passar por cima e aquela casa não seria destruída, o filho mais velho não seria morto, pouparia da morte daquela praga. Também no trabalho de prevenção da Covid, enquanto nós fazíamos a nossa parte, nós também orávamos para Deus nos guardar. Senhor, eu estou aqui fazendo a minha parte. Aquilo que dizem que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Mas eu sei que se o Senhor não me guardar, todo o cuidado que eu estou tendo pode ser em vão. Na salvação, nós fazemos a nossa parte. O que é a minha parte na salvação, pastor? A minha parte na salvação é eu entender que eu creio em Cristo. E eu entender que não são as minhas obras, não é o meu mérito que vai me salvar. Não é porque agora eu sou um bom pai de família, eu procuro ser um bom cidadão, cumpridor do meu dever, eu procuro ser uma pessoa honesta, direitos, que não faço mal a ninguém. Por conta disso eu vou ser salvo. Não é. Às vezes a gente ia evangelizar e eu perguntava para a pessoa, você tem certeza de salvação? Sabe o que ela dizia? Olha, eu procuro ser uma boa pessoa, eu sou um bom pai de família, eu sou cumpridor do meu dever, não desejo mal a ninguém, não tenho inimigo. Estou fazendo a minha parte, a pessoa dizia. Querido, deixa eu lhe dizer, você pode ser uma Madre Teresa de Calcutá, símbolo de bondade, de caridade, mas se não tiver
fé em Jesus Cristo não adianta. Você precisa de fé, porque não são as suas obras, não é o seu mérito. Não vem de obras, Paulo diz, para que ninguém se glorie, porque senão eu ia poder chegar lá no céu e dizer: ei, abra a porta aí que eu quero entrar. Por quê? Porque eu fiz por onde? Eu cumpri as exigências, então eu tenho o direito de entrar. Quando você vai para um evento, você paga o ingresso, você não adquire o direito de entrar? Ninguém lhe barra. Por quê? Porque você comprou o ingresso, tá? Tem uma cadeira marcada lá para você e ninguém tira. Na salvação não é assim. Eu creio em Jesus, mas o mérito não é meu. O mérito é dele. Ele que foi à cruz. A salvação, o livramento vem de Deus. Eu faço a minha parte, mas eu confio que é Ele que vai fazer o resto. Amém? E por fim, na Páscoa, na Covid e na salvação, eu aprendo que as vidas foram marcadas para sempre. Versículo 14: esse dia vos será por memorial, você nunca mais vai esquecer, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Na Páscoa, aquela noite ficaria marcada para sempre na memória de todos aqueles que participaram, como o dia em que o Senhor lhe visitou o seu povo, livrou o povo de Israel da morte e abriu as portas para ir para a terra prometida. Cada criança. E lá na frente, quando o Senhor disse: olha, depois cada pai vai ficar ensinando na celebração dessa Páscoa que vocês estão celebrando agora e que vão celebrar depois. Quando o filho perguntar: pai, por que a gente celebra? Você vai dizer: porque um dia o meu pai Abraão, um arameu errante, e aí você vai contar toda a história do nosso povo. E aquilo vai ser como um memorial perpétuo. A vida de todos ali foram marcadas para sempre. Tanto das famílias do povo de Israel, quanto dos egípcios. Porque todo mundo ficou assombrado e disse: vamos liberar esse povo. E as mulheres davam joias. Foi o maior bazar que já se viu na face da terra. Porque diz: olha, vão embora, pode levar ouro, leva tudo, minha filha, eu quero que vocês saiam daqui. As vidas ficaram marcadas para sempre. No trabalho de prevenção também da Covid, a humanidade inteira ficou marcada, em que a gente percebeu como um momento em que nós somos pequenos e somos frágeis, apesar de toda a tecnologia, apesar de todo o discurso no potencial humano, que você pode, que nada vai lhe impedir, que você é a última Coca-Cola do deserto, nesses cursos de coach, né? Você sai de lá, você entra lá assim. Você sai de lá assim. Por quê? Porque eles dizem que você pode tudo. Meu querido, 5 minutos sem respirar. Vamos que você é um atleta que consegue. 10 minutos. 10 minutos sem respirar. Atleta. Crossfiteiro. Tem. Por que aquela guerra toda por aparelho, lembra? Por respirador. As pessoas procurando ar. Você já teve essa sensação? Eu já tive essa sensação, não da Covid, em outra circunstância. De você procurar ar e não encontrar, é muito ruim, é desesperador. Fomos frágeis. Todo mundo, e sabe o que é que eu acreditava sinceramente? Eu disse: olha, depois quando a gente sair dessa Covid, a humanidade vai ser diferente. As pessoas vão aprender que todo mundo é igual, que ninguém é melhor do que ninguém. Porque na Covid o cara podia ter 1 milhão no banco. Se ele não tivesse uma vaga para ser internado lá, morria. Se não tivesse um respiradorzinho lá para ele ficar, morria. Mostra o quê? Que somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Ah, porque eu uso a marca aqui, Hugo Boss. Ah, e o meu é Beco da Poeira. E qual a diferença? Entende? Então, deixa eu lhe dizer.
a humanidade ficou marcada para sempre como um momento em que a gente percebeu que nós somos frágeis, pequenos e necessitados. Infelizmente passou, ou está passando, e parece que as pessoas deletaram e está todo mundo de novo exibindo os ouros, aí igual a viúva porcina, balançando ouro, as bolsas chutes, Hugo Boss, Michael Kors e todos os Frost, o carro Rolls Royce, tudo, a pessoa, tudo quando é chique, é tudo no, você tem que rolar a língua, né? Mas ainda bem que quando a gente é batizado com o Espírito Santo, a gente enrola a língua, mas não é por causa do Rolls Royce, é por causa do Espírito Santo. Amém? E é de graça. No trabalho, na salvação também, as nossas vidas marcadas para sempre. Sabe por quê? Porque duas coisas marcam a nossa vida quando você se converte. Primeiro, que quando nós somos salvos, o nosso modo de vida muda. Muda. Não tem como você se converter e continuar do mesmo jeito. Irmãos, aquele negócio, porque o artista tal se converteu, ele vai na igreja domingo, mas ele continua dançando boquinha da garrafa. Meu irmão, não se converteu. Não mudou de vida. Ele pode ir para a igreja, ele pode ser amigo do pastor, ele pode ser celebridade ali, quando ele entra, só falta botar tapete vermelho. Mas deixa eu lhe dizer, tem que ter mudança de vida. Evangelho é mudança de vida. A nossa vida é marcada. Eu não posso me converter e simplesmente continuar. Não, o que é que você tem? Não, eu administro uma zona. Tem ali uma boca de fumo, mas eu me converti. E agora? Não, eu oro em cima do fumo. A vida é marcada para sempre. Primeira coisa. Segunda, a nossa eternidade, o nosso destino eterno, ele é mudado. Você, quando partir dessa vida, você vai estar a eternidade com Deus. Você vai estar com o Senhor. Você não vai para o inferno. A eternidade para você não vai ser um salto no escuro. Você não vai estar no desconhecido. Você vai ser recolhido ao seio de Abraão, como diz a parábola. Você vai estar com o Senhor. Jesus disse para o ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a nossa vida é marcada aqui e na eternidade. Jesus disse o que? Marcos capítulo 10, 29. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos e perseguições. Jesus está dizendo: olha, você abriu mão de muitas coisas, mas quando você se converte, o Senhor te dá outros, te dá novos irmãos, nova casa, novos amigos. A tua vida muda, o seu círculo de amizade muda, muitas vezes muda. Algumas coisas tem que mudar mesmo. Mas você, agora entrou para a igreja, você vai ser um solitário, um eremita. Não, porque Deus vai acrescentar irmãos e irmãs à sua vida. É por isso que nós somos igreja. É por isso que você está aqui. Porque se fosse simplesmente uma questão de você só crer e ficar meditando, como no budismo, cada um aqui, quando se convertesse no domingo, o pastor Pedro botava a mão na cabeça e disse: meu filho, agora é o seguinte, o protocolo é: vá para sua casa e fique. Quando você contar, chegar em 1 milhão, aí está tudo certo. Não. Você vem para cá e você vai conhecer pessoas novas. E você vai crescer, e você vai conviver. E você vai aprender de Deus através da vida de outras pessoas. Mas aí o Senhor disse: e no porvir, no mundo por vir, a vida eterna. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. A sua vida é marcada para sempre. Eu acredito que hoje deu para você entender muito bem.
que você não pode sair daqui. Eu quero lhe dizer que você que está aqui hoje, mesmo que você já seja frequentador da igreja, pergunta para você o seguinte: o protocolo da salvação, ele já agiu na sua vida? Você já creu em Jesus como Senhor e Salvador? Você já se arrependeu dos seus pecados? Páscoa é isso, irmãos. Páscoa não é coelho, não é ovo de chocolate, não é brownie. Páscoa é o Cordeiro de Deus sendo imolado na cruz por mim e por você. E você já tem o maior presente. Ah, não recebi ovo, pastor. Eu também não. E nem quero, porque eu estou tentando emagrecer. Mas você já tem o maior presente, Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz do Calvário por mim e por você. Enquanto as cabeças estão baixas, eu queria que você baixasse a sua cabeça agora. Os olhos estão fechados na presença do Senhor. Quantas pessoas há aqui nessa manhã que dizem assim: pastor, nunca eu tinha entendido dessa forma a salvação, mas hoje eu entendi claramente. E eu quero decidir entregar minha vida a Jesus. Mesmo que você já esteja frequentando a igreja, não importa. Você diz, se você não tem a convicção interna lá no seu coração, quando só você e Deus, você diz, pastor, ore por mim, eu preciso dessa convicção no meu coração. Dê um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Há alguém aqui nessa manhã que ainda não tem essa convicção interna no seu coração de perdão de pecados e de salvação em Cristo? Esse é o momento que eu quero orar por você. Há alguém nessa manhã? Estou vendo a sua mão. Vem aqui, por favor, você que levantou a mão, que eu quero orar por você. Não é constrangimento, mas é porque faz parte do processo de Deus, de confessar Jesus diante dos homens, para que Ele lhe confesse diante do Pai. Amém? Alguém mais nessa manhã pode dizer, pastor, ore por mim. Eu já estou avançado do horário, então não vou demorar. Vamos só orar aqui por ela, porque é uma vida preciosa diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Diga assim: Senhor Jesus, a igreja nos ajude. Senhor Jesus, nesse momento, eu entrego a Ti a minha vida. Eu coloco a minha fé no Teu sacrifício. Receba o Teu perdão. Dá-me agora a convicção de salvação. Sela a minha vida com o Teu Espírito Santo. A partir de hoje, a minha vida vai ser marcada por Ti, nesta terra e por toda a eternidade. Amém. Amém. Senhor, em nome de Jesus, completa a obra de salvação, fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Podemos nos despedir na paz do Senhor. Não esqueça de passar ali e pegar o arroz de camarão, viu? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo repouse sobre nós, sobre a igreja do Senhor espalhada em toda a terra, e o povo de Deus confirme dizendo amém. Vamos na graça e na paz do Senhor. Deus nos abençoe.